Muito boa noite, bem-vindos a mais um Conversas de Esquina. Hoje o programa mais desportivo da Rádio Nacional. E bem, precisamos de uma semana com sol depois desta semana cinzenta e com chuva. Tivemos problemas no nosso servidor durante esta semana, mas a Rádio Zero está de volta e as conversas de esquina também. E estamos de regresso com um grande nome da comunicação social, nomeadamente ligado ao desporto. Paulo Garcia, muito boa noite, bem-vindo. Boa noite, obrigado. Muito obrigado por teres aceito o convite das conversas de esquina. A primeira pergunta que eu te faço é a seguinte... O futebol é o parente milionário do desporto? Olha, em primeiro lugar, deixa-me agradecer o teu convite e é uma forma de eu voltar à rádio, que é sempre uma das grandes paixões da minha vida. Sempre foi e sempre será uma das paixões da minha vida. Eu acho que sim. Acho que é. Eu acho que tanto na conotação mais positiva que podes dar a isso, como da mais negativa também. Mas é realmente eu até acrescentaria mais, é uma espécie de parente pobre milionário, não sei se me faço entender, quer dizer, é uma simbiose das duas coisas. É um parente pobre em muitas das coisas, em muita da forma como é visto, até como é encarado, e é claramente um parente milionário, pá, porque a forma como se encara o futebol, a forma como se mexe em dinheiro no futebol, é qualquer coisa que deixa qualquer mortal à beira de um ataque de nervos. Realmente a noção da verba, a noção do valor do dinheiro no futebol é muito difícil. E porquê é que o futebol mexe tanto com as emoções das pessoas?
Não sei, é uma boa pergunta isso. Eu faço essa pergunta desde que acompanho o fenómeno desportivo e praticamente nasci nele, né? Mas não só enquanto da área profissional. Não sei, eu acho que realmente é das poucas coisas que são absolutamente genuínas e interiores, quer dizer, são do coração. Eu acho que, tirando um filho, o futebol vem logo a seguir. Realmente tu não consegues ser e não te consegues distanciar disto. Se me permites que eu conte aqui uma história muito rápida. Sim. A experiência mais curiosa que eu tive, e na altura ainda na rádio comercial, foi um relato que fiz de um Vitória de Setúbal Sporting, em Setúbal, em que os relatos são feitos na área dos sócios do Vitória de Setúbal, portanto a bancada de imprensa, e chegou um senhor muito bem vestido, um jovem na altura, percebia-se, 30 e tal anos, com um comportamento absolutamente diplomático, educado, cumprimentou toda a gente, foi cumprimentar um a um as pessoas que estavam a trabalhar, sentou-se no lugar dele e poucos minutos depois há um penalti contra o Vitória de Setúbal, que realmente não é penalti. Ele estaria a ouvir uma rádio qualquer, não sei que rádio é que ele estaria a ouvir, em que o relator ou o comentador disse que não era penalti. E essa mesma pessoa, que tinha sido extraordinariamente cordial, simpática, subiu a escadaria a correr e deu uma cabeçada num vidro que lá estava de rádio, percebes? Porque tem um vidro de proteção, que se acerta em alguém, matava alguém. Ele foi de uma cegueira, uma coisa inacreditável. Ele, conforme deu a cabeçada, sentou-se outra vez e nunca mais ninguém o ouviu para o resto do jogo. Portanto, ele naquele momento passou-se completamente, quer dizer, passou-se. É inacreditável e tu deves encontrar isso muitas vezes, quer dizer, as pessoas podem ser muito racionais, mas quando falam de futebol perdem completamente essa racionalidade. As pessoas transformam-se, não são elas quando veem futebol, assumem uma personagem completamente diferente. Não são. As pessoas quando estão a ver futebol não são, no geral. Conheci muito poucas pessoas na minha vida, pessoas extraordinárias, pessoas de uma humanidade extraordinária, com um papel social, político, se quiseres, económico, e que a ver futebol. Ainda hoje encontro na SIC Notícias, temos muita gente a nível até de comentadores que tu conheces, portanto, são pessoas que todos os dias participam nas emissões da SIC Notícias e que chegam ali, quando os chamam para falar de futebol, eles são outras pessoas. Eu acho muita piada, acho muita graça. E se as pessoas conhecessem aquilo que é os bastidores do futebol, as pessoas começavam a desligar mais? Pergunta muito inteligente. Sim, e eu espero bem que não. Há esse lado negro. O mais do que o lado negro, há um lado que, se as pessoas conhecessem, perderiam o lado que faz a riqueza do futebol e o colorido do futebol, que é o tal lado apaixonado. Quando um dia as pessoas perceberem que as coisas não são tão limpas como à partida as pessoas pensam que são, quando as pessoas perderem o encanto de se sentarem numa bancada e conseguirem estar durante 90 minutos a pensar que a equipa deles poderá ganhar mesmo porque é melhor, porque atira a bola melhor, porque dribla melhor, finta melhor, e quando só quando as pessoas percebessem que, por vezes, eu não me estou a referir a nada em particular, o teu sorriso enigmático apontaria seguramente para algumas coisas, mas não só essas. Há muita coisa a jogar. O futebol é a maior indústria de lazer do mundo neste momento. E, portanto, quer dizer, é difícil imaginar que a coisa teria que ser tão pura a esse nível. Há quem diga que por cima da política só o futebol. Nos meandros, nos bastidores, daquilo que não se sabe, da corrupção, tudo mais. O futebol também não é só isso, como é evidente. Mas há alguém muito próximo de mim, na SIC Notícias, me dizia há dias, que agora está mais ligado ao futebol e que já esteve ligado à política, e que me dizia com alguma piada: Paulo, a política comparada com o futebol é para meninos. E é uma boa frase, sim, senhor. Sim. E que acho que é exemplificadora do que estamos a falar. Como apresentador e moderador do dia seguinte, já daria para escrever um livro de memórias, só com o programa? Já. Eu estou no 4º ano de programa, já fiz 250 programas. Aliás, comemorei, entre aspas, esse marco histórico há cerca de um mês, que aliás foi marcado por uma entrevista que eu fiz ao Record sobre isso. E 250 programas, nesta altura são para aí já 260, já lá vão para aí uns 10 depois disso, dava um livro, claramente. O que tu vês e o que tu não vês. Sim. E há quem critique muito este tipo de programas, não só o dia seguinte, mas também os concorrentes, nomeadamente a TV24, em que se fala pouco de futebol e os programas são essencialmente bate-boca. Como moderador e apresentador, como é que reages a estas críticas?
Reage da seguinte maneira. Eu, quando aceitei o convite da Direção de Informação da SIC Notícias para fazer o dia seguinte, pus uma condição. Eu já vi o programa antes. Confesso que via mais o dia seguinte, já nessa altura, do que via os outros. Mas mais até por uma questão de horário, enfim, disponibilidade, não tanto por ter alguma coisa contra os outros. E a única condição que eu pus foi: eu preciso de filtrar, eu preciso de moldar o programa à minha maneira de estar como jornalista. E isso foi imediatamente aceito. Depois tive uma conversa com os 3 participantes em que isso ficou perfeitamente definido. O que é que eu quero dizer com isto? O dia seguinte não é isso. Isso é a parte. Eu acho que o fenómeno do dia seguinte e a força do dia seguinte vai precisamente muito para além disso. Isto é, o que eu quero dizer é: eu, se fosse para apresentar um programa de bate-boca sobre futebol, eu não tinha aceitado. E portanto eu só aceitei porque consegui fazer com que o dia seguinte ia ser o meu segredo, era o meu sonho, de certa forma, transformar aquele programa num programa que marcasse a agenda. Isto é, que as pessoas tivessem essa parte do bate-boca, essa parte de se é mão na bola, se não é mão na bola, se é fora do jogo ou não é, e a outra parte que é a parte da notícia propriamente dita, da informação. E eu consegui isso. Isto é, se estiveres atento, o programa tem 2 vertentes perfeitamente distintas. Ainda por cima, eles são 3 homens do futebol, 3 homens que até participaram em muitas decisões do futebol, redigiram muitos documentos do futebol, até enquanto advogados, e portanto o conseguir transportá-los para um discurso e para um bate-boca também, mas sério, sobre a atualidade do futebol, e depois então dar-lhe essa parte mais lúdica, acho que o grande segredo do fenómeno do dia seguinte é esse. As pessoas sabem que vão encontrar uma parte em que se discute, em que se marca a agenda. Temos dado muitas caixas no programa, quer dizer, temos tido a possibilidade de abrir programas dando informações de última hora, informações importantes até sobre futebol, notícias. E depois então a parte lúdica, penso, eu no caso do dia seguinte não encaixo muito nessa visão pura e dura, percebes, direta, de que é um programa só de bate-boca, só de, como nós chamamos de dizer, dos 3 estarolas. Ali não é. Mas é difícil gerir os egos dos comentadores ao longo do programa? É muito difícil. Como também é muito difícil, para além dos egos, tu gerires as estratégias deles. Este programa é um jogo. Não é? Eu, nessa entrevista que dei ao Jornal Record, alguém me perguntava como é que tu definias, quem me fez a entrevista, como é o André Ferreira, como é que tu defines o dia seguinte? E a definição que eu dei é a única definição que eu encontro mais aproximada. Aquilo é um campo de futebol. Se quiseres, o Estádio da Luz, o Dragão, Alvalade, onde em vez de estarem a jogar os 2 clubes grandes, estão a jogar os 3. Mas só há 2 balizas para esses 3. Se já é difícil gerir quando eles jogam um contra o outro, imagina o que é o mesmo estádio, não com os 2 em campo, mas com os 3 em campo, só com 2 balizas, e o árbitro sou eu. Continua a ser eu. Portanto, eles vêm cheios de estratégias. Portanto, há hoje um trabalho a esse nível dos próprios gabinetes de comunicação dos clubes muito aprofundado, muito profissional. E, portanto, a dificuldade está aí. Está não só em gerir os egos, que são grandes, são figuras públicas que sabem que estão a ser vistas por muita gente, são reconhecidos por muita gente, recebem muitas mensagens no Facebook, muitos aplausos quando dizem certas coisas, muitos assobios quando dizem outras, mas são figuras que se projetam publicamente, como obviamente é o meu caso também, e a juntar a isso eles têm estratégias, eles vão para ali com estratégias, percebes? Eles vão para ali com uma tática. E é às vezes para gerir essa tática, para gerir esses egos, essa tática e essa paixão, que por vezes eu confesso que é bastante difícil. Mas é um desafio extraordinário do ponto de vista profissional, deixa-me dizer. Mas eles vão preparados para passar certos recados das direções ligadas aos... Claro que sim. Aos clubes. Há essa indicação. Há, sobretudo, a indicação, há sobretudo uma linha de orientação. Se ele for por ali, sim, tu vais por ali. Portanto, se ele entrar por aquele lado, mesmo em relação a mim, não é? Eu sei disso, não é? Se o Paulo Garcia for por este lado, ou perguntar isto ou perguntar aquilo, tu vais por ali, não vais, e se o outro à tua frente, do Porto ou do Benfica ou do Sporting, tentar entrar por um determinado... Aquilo é tudo, acaba por ser um jogo emocional muito forte. O programa é extenuante, percebes, Ruben? É assim. Eu vou-te falar no caso, enfim, de um dos últimos, que já é mais mediático dos últimos dias. Eu confesso que cheguei ao final do programa muito cansado. Porque o programa é direto e o programa foi de uma intensidade que eu confesso que cheguei ao fim do programa. Psicologicamente deixa uma pessoa bastante cansada. Tens de estar muito atento, tens de estar muito atento ao jogo.
tens de estar muito atento ao jogo. Aquilo é um jogo e tu tens de estar muito atento ao jogo. Mas as pessoas não compreendem esse lado do moderador que estás aqui agora a falar. As pessoas não entendem. É mais simples. Está ali e tal, e para, e depois faz uma pergunta. Não percebem esse envolvimento pessoal que tu tens. Não sei se percebem, mas se calhar não. Pois eu nunca vi por esse lado. Mas se calhar não. Eu também tenho outra coisa. Por exemplo, se vês um bocadinho, eu sou... Por característica, eu sou um bocado agressivo na maneira até às vezes de os levar a determinado tipo de respostas. Ou até, quer dizer, não me limito, não conseguia nunca ser um moderador passivo, faço-me entender. Sim, sim. Um passador de perguntas. Né? Eu gosto de participar, isso depois tem vários. Há quem gosta, há quem não gosta, há quem contesta, há quem não contesta. Aquela discussão que eu tive com o Dias Ferreira, que enfim, é das coisas mais vistas no YouTube há 2 anos, foi porque realmente a da altura nós estávamos os dois a debater o programa. Não? Isso, por um lado, as pessoas aceitam, outros acham que não é esse o papel bem do moderador, mas eu confesso que isso eu não consigo controlar, porque é o meu estilo. Não consigo estar ali com uma função de passe, agora falas tu. Não, às vezes falo eu. É preciso uma certa rédea curta durante o programa para não extravasar para outros caminhos. Sem ser assintoso, mas até para eles é bom que essa rédea curta, entre aspas, exista. Que eles percebam que quando chega a um determinado limite, eu terei sempre que falar mais grosso do que eles. E eu tenho tido o privilégio, em relação aos 3, ter contado com eles na grande maioria dos casos. Agora, às vezes não é possível. Isto é um bocadinho a mesma coisa. Tu se conduzis um Ferrari, que eu presumo que será um dos teus sonhos, o meu pelo menos. Eu, por acaso, nunca conduzi nenhum, mas gostava de conduzir. Eu, se for a 250 ou 300, que é o gosto que me dá, conduzir um Ferrari. Para andar a 80, não quero. Ando no meu. Se meter os travões a fundo, ele não me para logo ali naquele sítio. Ele vai-me parar muito mais à frente. Por muita brecagem que o Ferrari tenha, se eu lhe meter os travões a fundo, ele não para ali logo. Vai parar. Ali é a mesma coisa, que são Ferraris que tu, para os fazeres travar, às vezes tem que ser a meteres o pé no travão lentamente. Metes o pé no travão, até que eles param, até que eles percebem. Não é? Agora é encantador, quer dizer, é o grande desafio da minha carreira televisiva, não tenho dúvidas. Como diz o diretor da SIC Notícias, o Dr. G. Teixeira, quem apresenta aquilo vai apresentar tudo para o resto da vida, porque o difícil realmente é apresentar aquilo. E há bocadinho falávamos da questão do jogo e da tática. Não se quebra um bocadinho da magia que deveria ser o programa, ver esse segundo lado meticuloso e preparado para se passar certas mensagens? Não é um bocadinho frustrante saber de antemão que isso vai acontecer? Que aquilo não é propriamente 100% puro ou 100% limpo a nível de opinião? Não, não sei, sabes porquê? Porque ao mesmo tempo, eu não sei se as pessoas se apercebem bem, se as pessoas se apercebem muito desse jogo, e esse jogo não tem nada de estranho, isto é, hoje, como em tudo, tu não podes fechar os olhos até para os interesses dos próprios clubes, da mensagem que passa. A mensagem dos próprios clubes ou a estratégia comunicacional dos próprios clubes passa mais depressa ali do que passa depois numa conferência de imprensa. Isto é, a força destes programas, eu refiro-me ao dia seguinte, porque o dia seguinte é esmagadoramente um fenómeno de audiências. Portanto, eu presumo que isso é fácil de perceber, é só ir ver, portanto não estou aqui a puxar nada a brasa à minha sardinha, até porque o programa não sou só eu. A questão é, este lado é muito importante para os clubes. Os clubes percebem que ali tu não podes ter um representante ali que de repente te vai criar uma situação de embaraço ao próprio clube do qual ele defende. Portanto, numa base em que ele está ali numa função individual, que está a defender a sua opinião, há depois uma estratégia, que eu te digo, a tal estratégia que terá que forçosamente nesse debate-boca, nesse debate, favorecer os interesses desses mesmos clubes. Portanto, eles acabam por estar muito presos. Eu não sei se as pessoas se apercebem realmente disso, mas há ali um jogo de estratégia realmente que envolve os próprios clubes. E hoje os gabinetes de comunicação dos clubes, como dos partidos políticos, enfim, hoje em dia os gabinetes de comunicação são coisas muito bem organizadas. Não é? E isso, não sei se as pessoas se apercebem disso. Mas também, se aperceberem, eu penso que não me parece que seja particularmente embaraçoso. E no programa assistimos não a um fenómeno de bipolarização, mas ao fenómeno da tripolarização, se assim se pode dizer, sim. Que acontece no futebol português. Completamente. Eu percebo o sentido da tua pergunta. Mas num contexto... o futebol português... vamos lá ver, nós somos um país pequenino. Eu percebo onde é que quer chegar.
Isto é um país pequenino, é um país que tu passas a fronteira, como já passaste com certeza ali para a Espanha, e percebes a pequenez, não é a pequenez, a pequenez do nosso sentimento enquanto português, é a pequenez mesmo geográfica do nosso país. Não é? Tu entras em Espanha e de repente ficas com uma ideia que entraste numa coisa absolutamente gigante. Aquilo parece tudo muito grande, os montes estão todos muito longe, as estradas são muito compridas, e tu em Portugal parece que vives num bairro, não é? Nós vivemos aqui numa ilhazinha, por isso que toda a gente conhece a vida de todos uns dos outros, que é uma chatice e um problema. O futebol, o desporto em Portugal vive muito do Benfica, do Sporting e do Porto, e os outros vão muito atrás disto. E eu também disse isso na altura na entrevista ao Jornal Record. É pena por vezes que se dê o lado tão pernicioso, tão maldizente em relação ao Benfica, Sporting e Porto, quando o Benfica, o Sporting e o Porto funcionam, isso as pessoas também não se apercebem, funcionam muito como um parente social extremamente importante, sobretudo das forças governamentais e de quem domina o país. Isto dito de outra maneira, eu às vezes custa-me que o sentido da pergunta é que vai realmente ao encontro do que as pessoas um bocadinho mais distanciadas pensam. Mas porquê é que só tem que ser Benfica, Sporting e Porto? Mas isto vive... Então, mas não há mais nada neste... Se clama muito a igualdade. Exatamente, não há mais nada. Eu percebi o sentido da tua pergunta. Mas a verdade é que não só realmente são eles que dominam uma fatia muito importante do que se faz do desporto em Portugal, como eles também ajudam. Eles ajudam a mexer com milhares e milhares de jovens praticantes que devia ser o Estado, o Governo a tomar conta, e a criar condições para isso, e que acaba por ser o Benfica, o Sporting e o Porto, enquanto fenómenos sociais, a fazerem esse papel. Isto é, o Benfica, o Sporting e o Porto movimentam milhares de jovens que, de outra maneira, não praticavam desporto. Faço-me entender, quer dizer, sim. a força deles, a força popular deles, uns mais do que outros entre os três, mas os três a dominarem esmagadoramente, e eu que vivia no estrangeiro sei o que é o sentimento e a força destes três clubes, acabam eles por se transformarem em parentes sociais que deviam ser um bocadinho mais respeitados até. Eu acho que é o contrário. Eu acho que a força deles é óbvia. Tudo gira à volta deles. Isto é, se quiseres até do ponto de vista televisivo, eu sei que foi feita uma experiência noutra televisão, que não na SIC Notícias, meter um comentador do Braga. Exatamente. Só por piada. Percebes o que eu quero dizer? Sim. Só por piada. Porque do ponto de vista de formato do programa e do impacto público que isso provoca, é nulo. Se quiseres, não entrando por campos mais técnicos de audiometrias e de público, o momento em que esse adepto está a falar é o momento de quebra do próprio programa. É o momento em que as pessoas que não se refletem nele vão mudar para o outro lado. Percebes? Porque não o revêem como uma figura ao nível dos outros. Foi uma falsa abertura com esta questão do Braga, que já é considerado o terceiro, quarto grande, há essa discussão, mas foi uma falsa abertura dos canais de televisão a um comentador fora dos três habituais grandes. Eu vou-te responder num caráter muito pessoal. Portanto, não te vou responder institucionalmente. Sim. Seria feio para mim, até porque essa experiência não foi feita na SIC Notícias. Mas nós pensámos nela. E chegámos à conclusão que realmente não resultava. Houve quem apostasse nisso. Serão as pessoas, não sei se foi a TV24, se foi a RTP. Agora TV24. Foi a TV24. Sim. Só eles poderão dizer se resultou ou não. Do ponto de vista de objetivos, se isso resultou ou não. Eu, pessoalmente, se queres que eu te diga enquanto telespectador, naquele contexto e naquele formato, não. Se me perguntasse se eu gostava de ter, se calhar uma vez por semana, um programa em que pudesse envolver os clubes fora do âmbito dos três grandes, sim, gostava de ter um dia um programa em que conseguisse ir buscar os outros, porque realmente isto não vive só dos três grandes a esse nível. Agora, naquele contexto, acho que é um tiro falhado. Mas, quer dizer, nós chegámos a essa conclusão na SIC Notícias e por isso é que não avançámos. Quem avançou, obviamente, terá que responder, poderá ter uma visão diferente. O dia seguinte tem prazo de validade? Ora, sabes que eu já achei que sim. Confesso que já achei que sim. Eu sou um bocado acelerado nesse tipo de coisas e confesso-te que lido muito mal com a monotonia e realmente um dos meus esforços é que o programa não seja monótono, quer dizer, que o programa esteja permanentemente a reinventar-se nos temas, na maneira de estar, na parte gráfica, se quiseres, não é? Que eu penso que é francamente apelativa à parte gráfica da SIC Notícias e sobretudo do dia seguinte. Sou muito chato e muito exigente com eles no que diz respeito à questão das roupas, por exemplo.
Acho que nós temos uma imagem pública e o programa criou uma imagem pública e, portanto, a nossa imagem também é muito importante. As pessoas que nos estão a ver em termos televisivos, seja em que programa for, a que hora for, também estão a ver o lado estético da coisa. E eles, porque são 3 pessoas de quem me transformei amigo, em quem passei a ser amigo deles, também, ao fim de tanto tempo juntos, 4 anos, eu estou sempre a picá-los nesse aspecto, percebes? Estou sempre a dizer, pá, mas isso não... Pá, tens de trazer outra camisa. Achas que essa gravata? Está bem, é vermelha, é verde, é azul. Pá, mas temos que ir comprar umas gravatas como deve ser dentro desses tons, que não esse, pá, porque vocês são figuras bonitas. Mas há essa... E agora achei isto curioso. Há essa... Mas sou eu, estás a ver? Porque não bato particularmente bem nesse tipo de coisa. Mas há essa conexão pessoal com os comentadores. Existe essa relação pessoal. Aqui não há muita a noção de... Há aquela promo da SIC Notícias, mas não há muito... Não, eu criei com eles uma relação de confiança, sobretudo. Percebes? Sim. Eles confiam em mim cegamente, mesmo quando é para eu lhes bater forte e feio. Eles sabem que eu não bato com qualquer intenção de os prejudicar. Bato, porque tenho que bater, porque o contexto do programa tem que ser esse. E às vezes incómodo. Agora, e eles fazem o favor de confiar em mim, quer dizer, de não me criarem esse nível de problemas. Eu faço todo o organigrama do programa, todo o alinhamento do programa. Eles sabem quais são os temas que vamos falar, como é evidente, mas não sabem quais são as perguntas que eu vou fazer. Nem sabem como é que vai, nem nunca me perguntaram. Essa é a melhor homenagem que eu lhes posso fazer aos 3, ao Rui Gomes da Silva, ao Dias Ferreira e ao José Guilherme Aguiar, é que nunca recebi uma chamada telefónica deles a dizer assim, e como é que vais perguntar? O tema é este. E qual é a pergunta que vais fazer? Nunca. Eles recebem os temas e a partir daí nunca mais me é feita nenhuma pergunta e as que são feitas não têm a ver com esse contexto, têm a ver com sugestões deles. Isto é, o dia seguinte entrou numa fase em que todos confiamos muito uns nos outros. Isto é, eles confiam em mim, eles sabem que eu não os vou deixar cair em nenhuma circunstância. Agora vou levá-los ao desespero, porque isso gosto de os levar ao desespero, de os levar a uma situação em que eles até suam às vezes, não é? Portanto, isso gosto. Agora não é com a intenção de os prejudicar, de os deitar, e eles sabem isso, portanto, eu nunca corri esse risco em relação a eles. Não há uma relação de amizade, o contexto da tua pergunta é nós não somos amigos de copos, faço-me entender. Sim. Agora, criámos uma relação de amizade que é mais do que amizade, se quiseres, é de respeito. Não há uma proximidade muito grande, mas a proximidade que há é de respeito. É de respeito. E eu vivi uma situação pessoal muito desagradável ainda há cerca de 2 semanas e senti da parte deles o que é realmente esse respeito. Até porque essa situação, infelizmente, desagradável para mim, me surgiu muito próxima do programa. Portanto, eu ali tive que contar com o apoio deles também para o programa decorrer como se nada tivesse acontecido, como se estivéssemos a viver um momento absolutamente normal, o que para a generalidade das pessoas obviamente o era, para mim não era, por razões óbvias, e aí contei com a ajuda deles. Foram eles próprios que foram à luta e quiseram transformar um programa num programa normal. Isso é uma homenagem que eu lhes faço e que lhes agradeço. Quais as consequências de futuro um dos 3 grandes poder descer de divisão? Falou-se este ano no Sporting, agora as coisas parece que estão a melhorar, mas se um dia um dos 3 grandes desce de divisão, que problemas pode causar na sociedade e nos seus adeptos? Deixa-me só terminar o que me perguntaste há bocado em relação à reinvenção do programa. Sim. Em relação à continuidade. Eu acho que estes programas não têm espaço para acabar. Podem ser melhorados, podem ser modificados, pode-se mudar as pessoas que lá estão. Enfim, a renovação terá que ser em relação a isto. Agora, são programas desde que bem feitos, bem e sérios, são programas que têm sempre espaço. As pessoas gostam deste tipo de programa. Gostam. Nem seja para dizer mal, percebes? Nem seja para dizer, isto é algo, eu já não vejo mais este programa, pá. E depois da semana a seguir? Estão lá, que é isso? E se na semana a seguir o programa não lhes oferecer uma determinada dinâmica e um determinado gindung, um determinado picante, essas mesmas pessoas, então, o que é que se passa? Mas isto hoje está a morrer, ou quê? Percebes? Eu estou a falar no Facebook, estou a falar noutros sítios, aquilo que a gente vai lendo às vezes, não é que eu perca muito tempo às vezes com isso, mas o tempo que perco, percebo que... E não vejo. E ficam já a saber que eu não vejo mais às 9h30, o programa é às 10, às 9h30 já está tudo parado, sentado para ver o que é que eles vão dizer e o que é que vai acontecer. Portanto, em relação à outra pergunta... É uma pergunta também muito curiosa da tua parte. Eu confesso que não consigo perceber o que é que seria, por exemplo, o futebol português com um dos grandes na segunda divisão.
E eu também não sei até que ponto isso é muito positivo, isto é, países onde a paixão clubística é ainda mais acentuada do que é em Portugal, e que são realidades que eu conheço bem, caso de Espanha e caso de Itália, por questões várias, até por em Itália há muita questão das apostas, que é uma coisa que está enraizada no futebol italiano e que vai estar sempre. Tu em Itália vais ter sempre grandes clubes a descerem divisão pontualmente, porque estão sempre, mais ou menos, direto ou indiretamente, estão sempre envolvidos em questões relacionadas com o jogo de apostas, que em Itália é uma coisa absolutamente extraordinária, quer dizer, com um peso extraordinário. E desceu o Milan, e a própria Juventus. Os Juventus agora há pouco tempo, quer dizer, portanto, há uma equipa do Milan que desceu de divisão, e essa equipa até acabou por ser a base da seleção italiana no Mundial de Espanha, aqui há uns anos. Enfim, tu és, apesar de tudo, suficientemente jovem para não te lembrares do Mundial de Espanha, ou pelo menos deste a que eu me refiro, e a Itália foi campeã mundial com essa equipa. Então foi uma revolta, juntaram na seleção a revolta que lhes ia na alma, os jogadores do Milan, né? Entre eles o Paulo Rossi, foi considerado o melhor jogador desse Mundial, o melhor goleador. Em Portugal eu não vejo isso, percebes? Quer dizer, é impensável, eu até acho que é impensável. Quando as pessoas falam do Sporting, eu acho que é uma perfeita. Acho que o Sporting não. A dimensão do Sporting enquanto clube, ao Benfica do Porto, nunca, quer dizer, nunca levará a que isso aconteça, percebes? Não estou a ver. Não estou a ver. Por muito, no caso do Sporting, por muito que a crise seja grande, nunca dará para descer de divisão. Quer dizer, não tem lógica. Não tem lógica. Porque mesmo nos momentos cruciais, a própria força do clube, a capacidade, o respeito pelo peso da própria camisola vai sempre perdurar. Não estou a ver, confesso-te que não estou a ver o Benfica, o Sporting ou o Porto na segunda divisão. Nem vejo que fossem criadas condições para isso. Isto é, o que eu quero dizer é, se algum dia se correr esse risco, lá teremos mais um aumento de clubes na Primeira Liga, não tenho a mais pequena dúvida. Tal como sucedeu na Argentina com a questão do River Plate, era nessa dinâmica que eu perguntava. O que é que se passa com este Sporting? Eu penso que o Sporting é... O que se passa no Sporting é um conjunto de disparates, de incompetências, de egos. O Sporting deixou-se envolver num conjunto de sentimentos contraditórios. Quando isso acontece na nossa vida, quer dizer, mesmo pessoal, dá sempre problemas. O Sporting perdeu. O Sporting oscila, se quiseres, é uma opinião meramente pessoal, portanto não vincula nada nem ninguém. Eu acho que o Sporting perdeu a noção do que é a fronteira entre uma cultura clubística que alguns setores do Sporting consideram muito importante, que é uma cultura aristocrática, que eu nunca percebi muito bem o que é isso de uma cultura aristocrática, quer dizer, não faço a mais pequena ideia. Nem sei o que isso é, eu também não sou monárquico, mas eventualmente isso terá uma razão de ser. Qual é a fronteira entre esse clube alegadamente aristocrático e um clube que tem, segundo aquilo que é estatisticamente confirmado, um horizonte de 3,5 milhões de adeptos? Quer dizer, qual é a fronteira entre a aristocracia, que é feita por meia dúzia de aristocratas, provavelmente de pés descalço, né? Tem um sapatinho por cima muito direitinho, mas por baixo todo roto, e onde é que começa um clube que tem uma força popular de 3,5 milhões? Como é que se liga isto? Como é que se consegue conciliar isto? Portanto, eu não discuto o dinheiro sabe muito, sabe pouco, porque o Sporting problemas de dinheiro não tem tido. Porque recebeu muito dinheiro da banca. Quando se critica a banca, aqui a única coisa que se pode criticar a banca é por ter metido dinheiro no Sporting de olhos fechados. É a mesma coisa que um banco ou dois apostarem em ti na tua vida pessoal e encharcarem-te dinheiro e depois tu encarregaste de forma incompetente e se calhar em alguns casos mal, descascares o dinheiro todo e ficares sem nada. Pois não podes ir culpar o banco, quer dizer, o banco emprestou-te o dinheiro, deu-te juros baixíssimos que mais ninguém tem, e tu não tens nada, então o que é que tu fizeste ao dinheiro? Portanto, o problema do Sporting não é dinheiro, nem do Benfica, nem do Porto. Clubes desta dimensão têm sempre dinheiro disponível, é só uma questão de pedirem. O problema está na cultura, na falta de identidade. O Sporting tem que recuperar urgentemente, mesmo com muitos custos. Mas o Sporting tem que recuperar a sua matriz popular, porque o Sporting é um clube popular. O Sporting não é um clube de meia dúzia de pessoas, nem de meia dúzia de famílias. Quando se compara ao Sporting ao Belenenses, e olha que eu gosto muito do Belenenses, quer dizer, portanto, eu até joguei no Belenenses também, tenho um respeito muito grande pelo Belenenses. Mas quer dizer, não pode haver comparação possível. Não se pode comparar um clube que tem 3,5 milhões de adeptos com um clube que tem, não faço ideia, 200 mil, 300 mil. Um clube que nasce grande nunca pode ser pequeno, portanto, nunca vai ser pequeno, nenhum destes grandes vão ser pequenos. Agora, perdeu a identidade do Sporting. O Sporting tem que recuperar essa identidade. O Sporting tem que vir para a rua, tem que vir falar com os seus adeptos, tem que vir falar com o povo do Sporting, porque realmente é de um povo que se trata. Enquanto não o fizer,
o Sporting caminha para uma situação em que não sabe o que quer, está desnorteado. Por isso eu acho que estamos em período de eleições. Se quer, não me perguntes quem é que vai ganhar, que eu não faço ideia, mas há uma coisa que para mim me parece incontornável. O Sporting tem que entrar num ciclo agora, não num ciclo aristocrático, mas num ciclo mais popular. Se isso pode ajudar a agravar ainda mais a situação, não faço a mais pequena ideia. Agora, que é preciso que o Sporting dê voz aos seus adeptos e que permita que os seus adeptos demonstrem a paixão que têm pelo clube, e não esses adeptos apelidados por alguns dirigentes do Sporting durante muitos anos como essa gente que está na bancada. Essa gente que está na bancada são os adeptos do Sporting. São as pessoas que alimentam o Sporting. Portanto, é esse problema que o Sporting tem. Falta de identidade. Não é falta, que o Sporting tem identidade. Perdeu-a, está guardada e há um desnorte completo. Eu acredito que a coisa não seja fácil, mas quero acreditar, como homem do futebol, que é urgente que o Sporting recupere a sua matriz. É urgente que o Sporting volte a ocupar o seu lugar. É urgente para o futebol em Portugal. O futebol em Portugal não pode ter um Sporting assim. Quer se goste do Sporting ou não, percebes? Quer dizer, quer se seja Sportingista ou não. Não serve a ninguém. Um clube destes não pode estar nesta situação. Não serve ninguém. Não pode estar nesta agonia. E os outros dois clubes grandes, com exceção, obviamente, daquele pessoal mais não, antigo, e daquele pessoal que não vê mais nada, quer dizer, aquilo é para partir, pá, não quer. Aquelas coisas que os adeptos do futebol mais enraizados, enfim, chamar-lhe outra coisa, mas as pessoas minimamente racionais, adeptos do Benfica e do Porto, não podem gostar de ver o Sporting assim, porque também não serve o Benfica e o Porto. Não serve. Esta bipolarização Benfica-Porto, como tu sabes, vai muito para além da parte esportiva, não pode continuar assim, sob pena de qualquer dia, se arranjar aqui um problema em Portugal que não tem nada a ver com o futebol nem com o desporto, tem a ver com um fenómeno social, qualquer dia é incontrolável. Portanto, o Sporting até nisto, como grande clube que é, ao nível dos outros dois, e até com mais adeptos, se calhar, que pelo menos um deles, obviamente que não o será em relação ao Benfica, mas a nível de adeptos, não tenho a mais pequena dúvida que o Sporting é um clube de dimensão nacional, e enquanto clube português é um clube que até na diáspora portuguesa, espalhada pelo mundo inteiro, tem uma força tremenda. É dos clubes com mais núcleos espalhados pelo mundo inteiro. Dás-me só um segundo para dizer aqui uma coisa muito curiosa. Sim. Eu fiz uma entrevista, não foi há muito tempo, a um dirigente do Barcelona. E eu que nós vamos passar na SIC Notícias pelo menos daqui a um mês, sensivelmente. E eu perguntava como é que se convive com uma força mundial, como é que se convive num clube com dimensão mundial, como é o caso do Barcelona. E a resposta foi muito curiosa, foi, não, mas o Barcelona não é um clube de dimensão mundial. Você está-se a referir a adeptos ou se está a referir à capacidade de nós chegarmos ao mundo inteiro? Se não, está-me a referir a nível de adeptos. Não, pá, isso só há 4 clubes no mundo. Só há 4 clubes no mundo de dimensão mundial, isto é, que conseguem ter dimensão para além das suas fronteiras e dimensão a nível de adeptos. Muito. Barcelona não é nem nunca quererá ser o Real Madrid nesse aspecto. Resposta taxativa. Porque o Real Madrid é um clube de dimensão planetária. O Barcelona só está interessado em ser um clube regional nos seus hábitos, nas suas culturas, e depois uma grande ação de merchandising conseguir transportá-lo para o mundo inteiro, porque é um clube espanhol com a dimensão que nós sabemos. Mas percebes aqui a dicotomia entre... Sim. Faz todo sentido, nunca tinha visto por aí. Portanto, transportando isto até para Portugal, um clube com a dimensão do Sporting não pode estar a jogar pelo 10º lugar. É só isso que eu quero dizer. Então, estas eleições são um verdadeiro agora ou nunca em que não são permitidos erros de casting? Acho que não. Acho que ainda não é o agora ou nunca para o Sporting. Ainda não? Não é o ponto final? Os adeptos do Sporting que estão a ouvir devem estar dispostos a bater-me já quando eu sair do estúdio. Mas acho que não é. Acho que não é. O que eu acho que estas eleições vão trazer é outra coisa para o Sporting. É incontornável o que vai acontecer nestas eleições. A ver, vamos daqui a uma semana ou duas, o que é que vai acontecer no Sporting. É incontornável o Sporting passar por este ciclo que vem aí agora a seguir. É incontornável. Se esse é o último... Este acredito que seja o último, quer dizer, mas é o que vai sair destas eleições. Não é o fim. Estas eleições vão trazer um último ciclo para o Sporting. E acho que a partir deste ciclo que é incontornável, que é o tal ciclo muito mais popular, muito mais vivido de uma forma completamente, não tão distante, mas mais em cima, se quiseres, uma espécie de poder popular. O Sporting tem que passar agora por um período do chamado poder popular. Porque vem de uma ditadura de 16 anos. O Sporting vem de uma ditadura de 16 anos.
onde os seus adeptos foram completamente encostados, onde se fizeram as maiores maningâncias, as maiores malandrices, gente que ganhou muito dinheiro à conta do Sporting, gente que saiu com indemnizações na casa dos 3 milhões de euros e que desapareceram, ninguém sabe onde é que andam, gente que atirou com o Sporting para o momento em que o Sporting está, ninguém sabe onde é que eles estão, ninguém os perguntou o que é que fizeram, ninguém lhes prestou contas. Ainda agora, como sabes, em Espanha e Itália estão a ser julgados dirigentes de clubes pela forma como trabalharam economicamente os clubes, não é? Portanto, estão a ser julgados em tribunal. Até o próprio ex-dirigente do Barcelona tem um processo em tribunal. Por exemplo, não é? Lá à porta. Portanto, quer dizer, mas em Portugal disse não é? O pessoal orientou-se com o dinheirinho, está tudo muito bem na vida, mas ninguém sabe onde é que eles estão. Alguns nem aparecem, eu nunca mais os vi. Eu nunca mais vi o anterior presidente do Sporting. Não sei o que é que ele faz. O anterior presidente do Sporting desapareceu da circulação. Não se sabe, enfim, o que é que terá acontecido ao senhor, mas que nunca mais apareceu, nunca mais apareceu. Pessoas que assinaram reestruturações financeiras do Sporting, que depois foram embora com indenizações milionaríssimas, não, ninguém sabe onde é que eles andam. Portanto, este poder popular que vai entrar agora, não sei o que é que vai fazer do Sporting, mas é incontornável que agora é a voz do povo que vai funcionar, não tenhas a mais pequena dúvida. Falamos de Barcelona e de Real Madrid. Messi ou Ronaldo? Ronaldo, para mim. Porquê? Porque, primeiro, se calhar é o menos importante, primeiro porque sou português. Primeiro porque corro Espanha de cima a baixo, porque sou um fã incondicional de Espanha, e tirando Madrid não vejo um único hot door sobre o Cristiano Ronaldo. Mas vejo sobre os 10 melhores jogadores espanhóis, espalhados pela Espanha inteira. Não vejo em Portugal um único hot door de nenhum atleta português. E, portanto, o Ronaldo, que para mim é o melhor jogador do mundo, e já te vou explicar porquê, até por esse aspecto eu preferia o Cristiano Ronaldo, sendo um fã incondicional do Messi. Porque o maior ídolo que eu tive no desporto, Maradona. por acaso também era argentino, chamava-se Diego Armando Maradona. Mas o Messi está anos-luz do Maradona. Mas é um jogador extraordinário. É um jogador absolutamente... O Messi e o Ronaldo são dois jogadores extraordinários. Portanto, eu, enquanto português, acho que há aqui uma certa azia em relação ao Ronaldo, que eu ainda não percebi muito bem, e há sempre uma certa azia em tudo o que é português que se destaca. E essa falta de autoestima portuguesa é capaz de ajudar um bocadinho a explicar porque é que também estamos na situação em que estamos atualmente, em termos de vida social, que é o mais importante que o futebol, não é? É tudo o que nós estamos a passar neste momento. Portanto, eu gostava de ver uma ação sobre o Ronaldo muito mais intensa do que realmente é. Parece que as pessoas têm vergonha de dizer que gostam do Ronaldo. O Ronaldo também põe-se a jeito, se calhar, de alguma maneira, mas eu acho que a dimensão planetária dele como jogador merecia um bocadinho mais de Portugal. Não merecia vê-lo assobiado em Portugal, como eu vejo, maltratado, e Messi. Enfim, do ponto de vista técnico, se quiseres, eu arranjo-te 5 ou 6 razões para gostar mais do Ronaldo do que do Messi. E isto, confesso-te que já não sou eu que estou a falar só, estão a falar alguns grandes treinadores com quem a gente vai falando, não é? Sim. E do ponto de vista técnico, condição física absolutamente fora de lugar, caso único de perfeição física quase, de velocidade, de talento, de técnica, de capacidade de movimentação em espaços muito reduzidos, capacidade de desmarcação em espaços muito reduzidos, um jogador que não é ponta de lança fixo de área, mas que tanto podia ser um extraordinário extremo direito, como podia ser um extraordinário extremo esquerdo, como podia ser um extraordinário avançado de centro. É um dos maiores goleadores da história já do Real Madrid e da história dos campeonatos. Messi faz rigorosamente isso também, mas Messi não é capaz de fazer aquilo que o Ronaldo faz. Nunca vai ser capaz. Até porque, do ponto de vista de morfologia, não tem essa morfologia. O Ronaldo, com muito trabalho, consegue fazer o que o Messi faz. Falo-o de outra maneira. Vou-te terminar dizendo-te o seguinte: se algum dia for possível numa equipa tu teres o Messi e o Cristiano Ronaldo a jogarem juntos, porque são tão diferentes. Porque é que o Messi é melhor que o Ronaldo? Não, é impossível fazer essa comparação, porque eles são completamente diferentes. Perguntaste-me quem é que eu preferia. Eu prefiro o Ronaldo. Se me perguntaste quem é que é melhor, eu tenho uma dificuldade, porque são completamente distintos um do outro a jogar. Juntos faziam a melhor dupla de ataque da história do futebol mundial, não tenho a mais pequena dúvida. O Ronaldo e o Messi mereciam jogar em gerações diferentes? Mereciam. Mereciam porque, apesar da indústria do futebol fazer tudo para os picar e para os rivalizar, eles só vão até um determinado ponto. Eu até sei, inclusivamente, que cada vez que eles se encontram, eles falam muito sobre isso os dois. Quer dizer, eles alimentaram isso, há como que uma consonância entre as duas partes de que vamos alimentar esta rivalidade até um determinado ponto. Até que isso não nos prejudique
Nem a um nem a outro. Quer dizer, vamos alimentar isto. Há dias li uma entrevista do Messi, um jornal argentino, em que ele dizia que é um dos grandes admiradores do Cristiano Ronaldo. Acho o Cristiano Ronaldo um jogador extraordinário. Portanto, eles sabem até onde é que vão em relação a isso. Agora, é uma pena tu teres dois jogadores deste talento e com esta força a jogarem ao mesmo tempo. Quer dizer, isto eram jogadores para marcar um tempo, cada um deles para marcarem um tempo. Assim vão marcar os dois. Quer dizer, o Messi e o Cristiano é incontornável que serão dois jogadores recordados sempre. Agora, é uma pena não podemos ter espaçado no tempo um e outro, porque o futebol agradecia que isso acontecesse. É uma pena que eles vão acabar ao mesmo tempo, praticamente, não? Sim, tem uma diferença de 2 anos. Sim. O futebol e o desporto também sempre foi visto como algo para os homens. Nestes últimos anos, nestes últimos meses, neste último tempo, temos visto jornalistas a aparecerem, nomeadamente a Rosa Oliveira Pinto, a Filipa Pereira, na TV24 também a Cláudia, que também já esteve na RTP. Temos visto a aparecer muito o sexo feminino ligado ao desporto. Existe essa democratização já consumada ou ainda há muito trabalho por fazer? Não, eu acho que sim. Acho que esse estigma está completamente ultrapassado. Quer dizer, e se queres que eu te diga, até num contexto muito SIC Notícias, falaste no caso da Filipa Pereira e da Rosa Oliveira Pinto, são duas extraordinárias jornalistas, quer dizer, são desde a forma como se preparam, a sua competência, inclusivamente, e esse estigma existiu, é verdade, esse estigma existiu. Mas sabes que não foi só esse estigma que existiu. Não é há muito tempo que os jornalistas desportivos têm uma carteira profissional igual a de qualquer jornalista normal. Não sei se sabias disso. Portanto, durante muitos anos, os jornalistas desportivos tinham uma carteira profissional diferente da carteira profissional dos outros jornalistas todos. Portanto, há muitos estigmas dentro do jornalismo que, felizmente, estão a ser quebrados. Há muitos que foram quebrados. Esse foi um deles, felizmente. A questão feminina era incontornável, que mais dia menos dia tinha que ser. Agora, eu também ainda não tenho dúvidas, mas que ainda estamos numa fase em que, para uma jornalista ser reconhecida com o mesmo peso de que é um jornalista, essa jornalista tem que trabalhar muito e tem que ter consciência que tem que ser muito boa, porque senão perde em relação a um jornalista que possa não ser tão bom, mas que é homem, estás a ver? Faço-me entender? É mais a imagem do desporto, da viralidade, do futebol e tal, ou seja que desporto for. Agora, que isso está muito mais ultrapassado e que estão a nascer um conjunto de jornalistas na área feminina fortíssimos e que ainda por cima trazem, obviamente, um cariz muito mais estético à coisa do que em relação aos homens. É bonito ver a Rosa Oliveira Pinto no ar. Eu gosto muito de ver a Rosa Oliveira Pinto no ar, por exemplo. Acho que ela tem uma imagem bonita, agradável. A Filipa Pereira tem uma imagem muito bonita no ar. Não pode haver maior contraste, por exemplo, do que não foi há muito tempo ela vir a fazer um direto à frente dos Super Dragões. Não sei se viste. Portanto, ela acompanhou os Super Dragões desde o Porto a Lisboa, quando foi do Benfica Porto, e ela aparece num direto, a fazer um direto rodeado de elementos dos Super Dragões. O contraste entre a beleza dela e a feieza do resto da rapaziada, todos feios todos os dias, não é? E ela realmente com um aspecto muito bonito, esteticamente muito bonito, foi um choque televisivo muito, muito bom. E deixa-me dizer também que ela foi muito bem tratada. Foi o que é extraordinário. Portanto, como é que esse efeito também pode ser do Porto a Lisboa? Ela foi super respeitada, muito bem tratada, e como é que é possível a gente ver, por exemplo, claques em que temos sempre a ideia que a claque faz isto, faz aquilo, consegue depois parar ali e perceber que ali há um espaço em que tem que respeitar, e aí mais depressa a respeitava ela do que se fosse eu, por exemplo, se fosse fazer esse direto, não tenho mais pequena dúvida. Podemos no futuro assistir a uma mulher a apresentar o dia seguinte? Acho que sim. Acho que sim, acho que é perfeitamente possível e é de admitir que um dia isso possa vir a acontecer, não me choca nada. O programa não perderia a tal credibilidade, a tal virilidade que tens vindo a falar? Pois, não, mas eu acho que isso, enfim, quando chegar a essa altura, eu acho que essa parte também estará mais desvalorizada, de certa forma. Eu isso acredito que sim, já não acredito tanto, é que possas ver um Benfica Sporting ou um Benfica Porto arbitrado por uma mulher, aí já acho um bocado mais difícil. É difícil o mundo das mulheres, quer na área do treino, quer na área da arbitragem?
Olha, na área do treino, quero-te dizer que nesta altura, sobretudo a nível de nutricionismo e a nível da própria filosofia do treino, da fisiologia do treino, tens cada vez mais mulheres. Atenção, mesmo que às vezes não pareça. Tens nesta altura muitos clubes até da Primeira Liga com fisiatras mulheres e com nutricionistas mulheres muito ligadas já ao próprio grupo de trabalho. Isso também penso que é uma grande vitória. Agora, acho que esse é um campo, a nível da arbitragem, por exemplo, a nível do comando técnico, não é? Que esse campo acho que vai há muitos anos. Isso não vai ser já. Por muito competente que possa ser. Faltam cerca de 7 minutinhos para o final exatamente, para o final do nosso programa. Quem é o Paulo Garcia? Agora começa que estragaste tudo. É mais difícil. Eu estava aqui numa de campeão e tal, a responder a estas perguntas, mas essa parte é mais difícil. Olha, o Paulo Garcia é uma pessoa pessoalmente tímida, muito reservada, que tem alguma dificuldade de enfrentar tudo o que não seja ciclos muito restritos. Não é restritos do ponto de vista intelectual, é restritos. Eu faço muita confusão, muita gente à minha volta, porque sou assumidamente tímido. Eu faço muita coisa devido à minha profissão, de apresentações, de galas, enfim, de variedíssimas coisas. E quero-te dizer que ainda hoje, eu, quando vou apresentar qualquer coisa, e até entrar em palco para apresentar seja o que for, e começo a olhar e vejo 400 pessoas sentadas em plateias ou qualquer coisa relacionadas, por exemplo, com o casino, em que as pessoas estão a jantar, e eu depois vou enfrentar isso, para mim, pá, é um horror. Quero dizer que dou aquele ar de muito campeão, de quem está muito... mas sofro muito. E admito, um bocadinho diferente da imagem que dou, sobretudo no dia seguinte. Acho que não tem nada. O Paulo Garcia cá de fora... O Paulo Jorge, como eu costumo dizer. O Paulo Jorge cá de fora, com amigos, com família, não tem nada a ver com o Paulo Garcia que está... O boneco Paulo Garcia que está a fazer o dia seguinte, que tem características completamente diferentes da minha personalidade. Eu próprio, depois do programa, vou para casa comer a minha sandes e beber o meu sumo, acaba o programa sempre cheio de fome. Eu próprio vou ver o programa para ver onde é que correu bem, onde é que correu mal. Eu próprio, por vezes, não me identifico com o personagem Paulo Garcia, muito sinceramente. E onde é que te vês daqui a 10 anos? Olha, espero que numa casa de repouso razoável. Não, estou a brincar. Não sei. Sabes que eu nunca perspectivei a minha vida a esse nível. Quer dizer, eu não consigo fazer isso assim. Não, e cada vez faço menos. Cada vez tenho mais razões para pensar que... Relativizas mais o tempo? Relativizo, muito, muito. Sobretudo depois da morte do meu pai, há 15 dias. Depois da morte do meu pai, eu já relativizava, mas depois da morte do meu pai ainda desvalorizo mais isso. Eu vivo cada vez mais a minha vida minuto a minuto, percebes? Quer dizer, o momento mais importante para mim agora é estar aqui contigo, estamos aqui a conversar, os dois, e deu-me muito prazer isso. Não consigo perspectivar a minha vida daqui a 10 anos. A única coisa que eu peço a Deus é que me dê saúde a mim e aos meus, e que o que eu estiver a fazer será seguramente algo que me dignifica e que não me envergonha. Isso é a mim e aos meus. Isso é a minha principal preocupação. Última pergunta. O que é o bichinho da rádio? Isso é uma paixão. Eu estou aqui encantado a falar, eu estava aqui o dia todo agora contigo. Porque realmente já há muito tempo não fazia rádio, sabes? E foi aí na rádio que eu comecei a minha carreira, e a rádio é a paixão da minha vida. A rádio é a paixão da minha vida. Só com muita paixão é que se consegue estar 5 anos a fazer um horário entre as 5 da manhã e a 1 da tarde. Só para depois também poder fazer televisão. Mas nunca, eu só deixei de fazer quando todo em todo me foi impossível continuar. Porque é a paixão da minha vida. Eu devo a minha carreira à rádio. Devo-a muito à televisão. Mas o início da minha paixão profissional foi a rádio. És um privilegiado. Obrigado. Mentia, em relação à última pergunta. Agora sim, a última. Gostavas de terminar a tua carreira na rádio? Não tenho dúvidas que vou acabar a minha carreira na rádio. Não tenho a mais pequena dúvida. Isso aí é um dado adquirido. Tal como o Mourinho vai acabar a carreira na Seleção Nacional, como ele diz. Muito bem, pá, desde já, muito obrigado mais uma vez por ter estado aqui comigo. Pá, foi um prazer falar contigo. Espero que tenha sido também igualmente da tua parte. A tua malta, o teu auditório, pá, foi um privilégio estar aqui. Pá, fizemos 7 anos e temos aqui um grande convidado connosco nas Conversas de Esquina. Regressamos na próxima semana com o jornalista da TVI Frederico Mendes de Oliveira. Por nós é tudo, não percam a repetição esta segunda-feira a partir das 9 da manhã. Beijinhos e abraços, tchau, tchau. Foi um prazer estar convosco desse lado. Até para a semana.
I know you just cry, cry, cry. Don't wanna go with this anymore. I feel my life passing by.